Gente, bom dia oficialmente para todo mundo. Que coisa mais Bom linda começar dia. essa quarta-feira aqui, com essa sala cheia. Estamos com quase 100 pessoas aqui ao vivo. Então, estou emocionada aqui, Vini, de ter tanta gente aqui especial, tantas organizações espalhadas aí pelo nosso Brasilzão. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso workshop. É um prazer de verdade estar aqui com vocês. Fazia tempo, né, Vini, que a gente não fazia essa dupla aqui, né? Esse espaço aqui para falar principalmente de captação, que é um tema que percorre aqui todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana Micheleto, sou a gestora educacional aqui da Água Social. E me apresentando rapidamente aqui, sou uma mulher branca de cabelos ruivos, estou com uma camisa florida aqui, estou na sala da minha casa recebendo vocês aqui para esse encontro especial. E aí queria passar para você também, Vini, se apresentar para quem ainda não nos conhece e a gente começar o nosso encontro. Boa, gente. Muito prazer. Muito feliz também de estar aqui. Adoro ter contato com essa comunidade. Eu sou gestor de marketing aqui na Água Social e sempre que eu posso, eu gosto de estar envolvido aí com os encontros das comunidades, os workshops. Eu gosto de estar em contato com vocês e ouvir um pouquinho aí de como tem sido a rotina, o dia a dia de vocês. Deu o nosso formulário, que a ideia desse formulário era de fato vocês poderem fazer uma autoavaliação, conseguirem sentir dentro desse universo, né, da captação, e aí falando de planejamento, falando de diversificação de fontes, a gente fala de governança, relacionamento, como que vocês veem a organização de vocês hoje? E a ideia desse diagnóstico era devolver para vocês um pouquinho desse lugar, onde vocês estão, o que de repente vocês veem que já fazem bem, áreas que vocês podem ainda se desenvolver. Quem não conseguiu ou não viu, né, esse nosso diagnóstico e quer fazer isso depois, a gente compartilha com vocês. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre esses resultados hoje, a gente falar um pouco desses caminhos, dessas áreas ali, né, dentro de planejamento, dentro de governança, de relacionamento, insights que a gente possa ter, né? Então a gente vai trazer aqui, né, na sequência, um panorama dessa turma que está aqui. Então, boa parte de quem está aqui com a gente respondeu esse diagnóstico, então vocês vão poder saber quem está fazendo parte dessa comunidade, né? E em cima disso, a gente convidou algumas organizações, duas em especial, para contar um pouco da experiência deles, né, dentro de relacionamento com financiadores, dentro de governança, para, quem sabe, inspirar vocês também com boas práticas. Depois a gente vai entrar, de fato, em grupos menores aqui para a gente trocar. Como o Vini falou, hoje o objetivo principal é vocês terem esse espaço para se conhecerem, para falarem dos seus desafios, para pensarem em soluções em conjunto, que isso é muito importante. E depois a gente encerra o nosso encontro com um convidado muito especial, que é o Alexandre Amorim. Ele vai estar aqui, né, logo depois aqui das trocas, ouvindo vocês, trazendo os insights dos grupos e também fazendo um direcionamento um pouquinho aí desse caminho dentro da captação, muito com base na experiência que ele já viveu também, né, do que ele vai estar ouvindo de vocês, para a gente poder fazer o nosso encerramento. Certo? Então, quem puder, né, para quem ainda não viveu essa experiência, mas quem viveu com a gente, o nosso diagnóstico está aqui, ele era um teste, né? Então, só para mostrar para vocês aqui, era um formulário que a gente ia convidando vocês para responderem muitas dessas perguntas. E quem terminou esse processo, e quem puder abrir, tá? Quem tiver aí com esse resultado em mãos, eu acho que é legal a gente compartilhar, só para não deixar vocês receberem isso sozinhos. Mas eu fiz aqui uma simulação só para contar para vocês, então, que nesse diagnóstico, né, vocês conseguem ver qual é a nota geral que vocês tiram, né, olhando para essas cinco frentes, como eu comentei, de planejamento, de diversificação de fontes, governança, né, relacionamento com beneficiários, planejamento de captação, a parte de comunicação, e aí sai uma nota geral dividindo também numa pontuação por áreas, e em cima disso a gente dá recomendações mais que a gente está chamando de prioritárias, um pouco mais gerais daquilo que vocês podem pensar como um possível próximo passo, né, do caminho que vocês possam se desenvolver e aumentar um pouco essas pontuações aqui. Então a gente espera que isso,
né, de alguma forma, né, Vini, tenha agregado aí para vocês num primeiro exercício, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Então, Vini, gostaria de passar para você também, né, contar um pouquinho para a galera quem é essa turma que está aqui e contar, né, para o pessoal saber qual é a média, qual é né, a média geral aí que o pessoal está aqui, qual é o nível de maturidade. Conta um pouquinho para a gente dessa turma. Claro, claro. Só antes, compartilhando, teve gente que perguntou ali como que consegue fazer o diagnóstico. Eu mandei o link ali, gente, mas eu indico, quem não fez, não faça agora, assim, sabe? Para não ficar ali com a atenção dividida. Eu acho que, assim, tenham em mente que você precisa saber pelo menos qual que é o seu maior desafio de captação, né? E aqui a gente vai dar alguma abertura para vocês entenderem um pouco de algumas frentes diferentes, aí você vai conseguir entender, eu acho que esse é o meu maior desafio. Eu acho que dá para focar nisso quando for para o momento de troca, tá? Vou compartilhar minha tela aqui e vocês me avisam quando estiverem vendo. Tá Subiu, Vini? aparecendo? Ótimo, Sim. maravilha. Então, gente, para a gente ver aqui, deixa eu puxar as carinhas aqui para baixo, um pouco de como que a gente entra aqui, né? A gente teve 416 organizações que se inscreveram para esse workshop. Vocês, né, de fato estão aqui participando. E qual que é o panorama dessa galera? A gente tem 25 estados representados pelos inscritos. É um total de 194.517 beneficiários atendidos pelas OSCs que foram inscritas. Então, é bastante gente, né? Temos aí um potencial de impacto coletivo muito grande. E aqui a gente pode ver um pouquinho de como que está a distribuição da captação anual. Então, a gente vê organizações ali, mais comumente até 50 mil anualmente, 18% entre 150 mil e 500 mil e 12,98% acima de 1 milhão. Então, a gente tem organizações de diferentes perfis aqui, né? E isso é muito positivo. A gente acredita que a diversidade ali de momentos pode ser muito rica para esses momentos como que a gente está propondo aqui. E aí, aqui é um pouco do resultado geral do diagnóstico do grupo que preencheu o diagnóstico, né? O diagnóstico ele tem uma nota geral de 125, ou como vocês puderam ver no exemplo que a Mari mostrou, e a média do grupo é 58, né? Então, a gente tem aí um nível predominante ali do intermediário, então uma organização que está começando a se estruturar e precisa de alguns avanços para criação de processos, para desenvolvimento de um padrão e uma estratégia mais avançada. E aqui um pouco da pontuação média por frente numa escala de 0 a 25. Então, a gente vê aqui que as notas ficam entre 10 e 12, então ficam ali no meio do caminho. E a gente tem dois gargalos aqui que a gente identificou, e nesses gargalos aqui que a gente vai bater mais assim a tecla hoje, que é o relacionamento. Então, como que você se relaciona com as partes interessadas com a sua organização? Com foco especial em financiadores, né? Como que é esse relacionamento com os financiadores da organização? Qual que é a atenção que você dá para o processo, desde o primeiro contato com esse financiador, onde que eu encontro ele, até o relacionamento com ele, até ele virar um financiador de fato, mas também depois de virar um financiador, né? Como que eu consigo manter esse financiador junto comigo para manter uma parceria de longo prazo e eu não ter que todo ano ficar atrás de novos financiadores. E a segunda frente, que eu acho que talvez seja o passo um e o mais importante, é o planejamento, né? Então, como que tá? Como que tá esse meu olhar para frente, né? Quanto que eu sei as ações que eu tenho que fazer a curto, médio e longo prazo para chegar nos objetivos que eu defini com antecedência, né? Essas metas tão específicas, tão definidas com clareza. Então, é um pouco disso, assim, que a gente trabalha
dentro do planejamento, tá? Quer me complementar, Mari? Não, acho que é isso, Vini. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia da riqueza que a gente tem, né, nesse grupo aqui, nessa comunidade que a gente tá formando, está começando aqui, está esquentando. E vocês entenderem, que eu acho que é um ponto importante, né, que as notas elas são aqui só um balizador, né, Vini? A ideia aqui, né, desse nível do predominante é vocês entenderem que, puxa, a gente de fato. Obviamente, não vai medir aqui, né, o valor, a importância do trabalho, a qualidade do impacto gerado, o próprio comprometimento da equipe, mas de fato vocês conseguirem ter o olhar um pouco mais estratégico, né? Essa estruturação, o nível de estruturação dos próprios processos de vocês de captação, né? O quanto ele é dependente de processos ou de pessoas, o quanto que vocês hoje conseguem, né, direcionar isso, ter foco para isso, né? Então, na verdade, o que a gente quis trazer para vocês foi de fato uma experiência como um ponto de partida, né, que a gente está trazendo, não o limite. Então, o quanto que a gente ajuda vocês, né, nesse diagnóstico, até uma noção geral e a partir disso também contribuir um pouquinho quais são os próximos passos, um pouco desses caminhos, né, Vini, que podem vir aqui e que vocês podem muito se ajudar, né? Acho que se contribuir. A ideia aqui hoje é a gente facilitar muito desse processo, né, Vini? Porque com as respostas que a gente viu aqui, tem muita riqueza de boas práticas, de insights que vocês podem trocar e podem se ajudar em cada uma dessas frentes, né? É isso aí. Então, vamos É isso nessa. aí. Bora. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Deu para entender o objetivo do nosso encontro, que a gente está aqui até meio-dia? Maravilha. Então, trazendo essas 5 frentes aqui que o Vini acabou de comentar, a gente reuniu em 3 principais que a gente acredita que vocês possam ter um olhar realmente, de fato, mais estratégico, né? Uma junção aí, né, dessas frentes para que a captação ela seja de uma forma mais eficiente, mais estratégica, mais intencional. Então, um bloco muito importante que a gente vê de fato é esse planejamento com a diversificação, né? Então a gente poder olhar de fato, sem estar naquela correria sempre apagando fogo, e como que de fato a gente pensa num planejamento, né, que de fato sejam frentes estratégicas, que combine, né, a diversificação combine muito com o momento da organização. Então, algo que a gente traz muito, né, Vini, que é o foco. É muito importante a gente olhar para a diversificação, é importante, né, para que a gente não fique dependente de uma única frente para conseguir recursos. Mas olhar isso de uma forma estratégica, essa diversificação, combinando com a capacidade interna da organização, é muito importante, gente. Por quê? Porque não vale, não é só a questão da escolha da estratégia em si, é analisar internamente se a organização tem a capacidade, do momento, de seguir com essa estratégia. Né, Vini? Então, assim, se a gente pensar em diferentes tipos de fontes, cada uma delas tem suas particularidades, né? Tem os seus desafios. Então, algo muito importante para a gente olhar é sempre o impacto dessa escolha com o esforço gerado internamente dentro da organização para que de fato o resultado venha, né? E é uma frente que a gente viu que muitos de vocês aqui no grupo talvez precisam de um olhar um pouco mais, né, com mais intenção aqui, com mais atenção para esse processo. E combinado com isso, a gente vê a parte de relacionamento, né, Vini? Como você comentou, de relacionamento aí com os possíveis financiadores, como que a gente mantém isso ao longo do tempo, né? É muito importante o momento da chegada, mas também é muito importante manter isso ao longo do tempo. Como é que a gente conversa, né? Como é que a gente mantém essa relação ao longo do tempo, que sempre é, né, um desafio. E como que a gente olha também para um terceiro espaço aqui, que é a questão da governança. Como é que a gente organiza esse processo da captação internamente, para que a gente tenha pessoas responsáveis por isso, para que a captação faça parte, né, Vini, de um olhar estratégico da organização, que combine com a missão, com a visão, com os valores, com o que vocês querem em termos de sonho, né? Quais são os próximos objetivos e como é que a captação ou a escolha
dessas fontes, elas combinam com essa estratégia que de fato vocês querem percorrer, inclusive muitas vezes dizer não, né, Vini? Então, assim, como percorrer esse caminho que de fato gere esse esforço para vocês internamente, mas que o resultado venha e que ele não se dissipe, né, com o tempo e que a gente veja que, puxa, vou para um evento, vou tentar uma lei de incentivo, vou me inscrever para vários editais, mas a estratégia aqui é muito importante e isso pode fazer toda a diferença, tá, para o exercício aqui de vocês. E para a gente, enfim, trazer uma inspiração um pouquinho principalmente aqui, né, nessas frentes de relacionamento e de governança, a gente percebeu que tem duas organizações aqui na nossa comunidade que têm uma experiência muito legal para compartilhar com vocês e que possa servir aqui com alguns insights, principalmente nessas duas frentes. Bom, gente, queria pedir aí, né, nesses próximos 5 minutinhos, queria saber, Vini, se temos aqui algum representante da Ecobio presente? Para Alô, contar um alô? pouquinho? Temos, Temos? temos. Fala no chat ou abre o microfone. Estão com a gente? Oi? Alguém? Oswaldo Albuquerque, São Luís, Maranhão, presente. Opa, Oswaldo! Opa! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo. Muito problema aqui de tecnologia, mas é, muito Tudo- obrigado, é um prazer falar com os que estão aí também, aqui de São Luís do Maranhão. Na verdade, eu botei aí pelo Ecobio, mas eu falo mais da experiência como um todo, né? Ao longo da trajetória, eu venho desde a Emater Maranhão, na década de 80, que eu trabalho em projetos. É uma experiência boa? É. Trabalhamos muito a natureza de projetos, ajudamos a implementar? Sim. Mas hoje a gente enfrenta uma dificuldade grande aqui. Eu estou prestando esse serviço para o Ecobio e nós decidimos que temos que ter essa equipe para correr atrás de editais, de chamadas, que possa fazer um planejamento de captação mínimo possível anual. É uma necessidade. A própria trajetória já ensinou isso para a gente. E a minha dificuldade, Mariana, né? Sim, A nossa maior dificuldade tem sido aqui interpretar os editais internacional. Eu, particularmente, uhum. tenho uma assinatura que me disponibiliza recursos todos os dias, mas não tem sido fácil olhar essas diretrizes e adequar a nossa realidade aos nossos pleitos. Nós trabalhamos mais com o que aqui? Ai, deu Tá uma. ouvindo? Tá dando um, tá dando um eco aqui, eu acho que quando a Evânia abre o microfone. Posso Posso, voltar? posso te pedir uma gentileza? É, foi não. Se é Só para para o mim, foi pessoal não. que tá nos ouvindo aqui, né? Só para você contar um pouquinho aqui. Então, para quem não conhece, o Ecobio é o Instituto Social para a Sustentabilidade da Vida, né? A gente Perfeitamente. convidou vocês aqui só para o pessoal entender, né? Para você contar, para vocês contarem um pouquinho para quem está nos ouvindo aqui a experiência de vocês. A gente sabe que os desafios da captação são inúmeros, né? Que você já apresentou um pouquinho aqui para a gente. Mas tem uma frente que a gente percebeu que vocês também conseguiram avançar ao longo desses anos, né? De relacionamento com os financiadores. Então, já estão aí, né? 18 anos na caminhada, com 300 É, beneficiários atendidos, e que antes essa captação era muito mais reativa, né? Assim, muitos editais submetidos, mas sem ter muitas diretrizes, e aí foi muito legal que você pôde contar para a gente o que que vocês mudaram. E aí eu queria que você pudesse contar aqui para quem está nos ouvindo, qual foi essa mudança para vocês em relação aos financiadores, assim, o que que vocês aprenderam um pouquinho ao longo desse tempo? Você pode contar, por favor? o que mudamos é exatamente o que eu ia dizendo. É, Vamos lá. botar uma equipe para trabalhar isso que geralmente as organizações sociais não têm, não designam. Então a gente melhorou isso.
E o relacionamento com um financiador, Mariana, nosso entendimento é o de que ele tem que ser vivo antes do processo de captação, durante e depois. Não é porque um edital nós somos atendidos, ou outro tipo de natureza de captação, a gente foi atendido o nosso pleito e depois que passou, acabou. Então, é uma relação que a gente entende que tem que ser mantida viva, dar atenção, atender solicitação de relatórios, enfim, fazer contatos, da mesma forma que não pode insistir tanto na hora errada, digamos. O que é isso? Você faz um contato, não há uma resposta hoje, não insista tanto, deixe para amanhã, deixe para outra semana, enfim, aguarde a melhor oportunidade para você voltar a manter aquele contato vivo, porque às vezes a insistência demasiada também estraga. É esse o nosso entendimento de uma relação viva, antes, durante e depois. Muito legal. E aqui, com um pouquinho do que você pôde contar para a gente percebeu que vocês conseguiram, né? Como você trouxe aqui, trazer pessoas exclusivas, né? Para esse olhar da captação, que eu sei que para muitas organizações, talvez que estão aqui nos ouvindo, é um desafio. Tem gente que ainda está nessa fase mais inicial, que divide um pouco as funções, né? Mas conseguir, de fato, dividir esse tempo específico para captação, essa mudança, né, de vocês entenderem que isso aqui eu achei fantástico, né? Um pouquinho do que a gente estava falando antes, de atuar com um rumo, né? Esse olhar de olhar um pouco mais de estratégia, sem esse Perfeito, afobamento, né? De atirar para tudo perfeito. quanto é lado e entender esse caminho. Tem alguma dica que você possa dar mais aqui para o pessoal que está nos ouvindo, do que vocês mudaram, que tem feito, de fato, uma mudança de resultado para vocês? Tem. Você falou atirar para qualquer lado. É, Mariana, hoje, né, quando a gente olha os editais do exterior, a gente confunde muito no início. Eu, como já sou um profissional com 40 anos de experiência no mundo agronômico, no mundo da sustentabilidade, as questões hoje são essas. O que acontece? É você direcionar o objeto da nossa organização, o objeto principal, missão, visão, etc., com o recurso que lhe está sendo oferecido. A gente, nesse atira-tira, a gente joga muita proposta com o que não tem a ver. Então, a gente fez uma parada para isso, estamos exatamente melhorando isso. Vamos jogar proposta? Sim, mas procurando linkar o objeto que está no edital com a nossa missão, com o que nós fazemos, com a nossa experiência. Porque lá, quem julga também, e a gente sabe que esses recursos, essas ofertas, elas são sempre julgadas por especialistas, não é pela organização em si. Eles sempre contratam. E os caras têm os pensamentos também, as experiências dele, e julgam. Então, esse é um ponto que nós estamos vendo, que se a gente alinhar, nosso poder de captação vai aumentar. Perfeito. Muito legal. E o fato de vocês, né, é muito dessa abordagem também, né? Acho que um ponto muito importante é essa aproximação, né, de tentar essa reunião, e é difícil, né? Às vezes a gente fica nesse lugar de, puxa, será que eu forço um pouquinho por telefone? Como é que eu me encontro com essa pessoa? Como é que eu conecto o meu objetivo com o objetivo desse financiador, né? E acho que a ligação disso é muito potente, né? Muito legal te ouvir. Nós também fazemos aqui um programa de rádio semanal, sábado, denominado Mais Rural Maranhão. Então, é um programa personalizado para o campo. Um programa que empodera mulheres, que dá voz para mulheres, que tenta tirar da invisibilidade. Aqui você sabe que o Maranhão é o campeão nacional do babaçu. Então, nós temos 80% da vegetação de babaçu do Brasil. Então, essas mulheres, hoje, elas não são só quebradeira de coco, elas são empreendedoras. O babaçu, a gente fala muito do coco, babaçu, do coco, do caroço, do azeite, mas o babaçu, hoje, aqui você vai na feira, nós temos 22 subprodutos em forma de alimento do babaçu. As mulheres não estão dando conta de atender lanche, festas, escolas, etc, etc. Então, nós também temos esse programa que acaba nos dando um norte, né, com notícias
exclusivas para o campo. Nós não vamos falar lá de política, não sei o quê. É renda, geração de renda, bacias hidrográficas, crédito até assistência técnica, extensão rural, é um programa exclusivo. Isso também nos norteia na elaboração dessas propostas futuras. Perfeito. Te agradeço demais pela participação aqui. Pena que é rapidinho, né? A gente precisa seguir com mais um case e também com as dinâmicas aqui. Mas muito obrigada e queria agradecer em nome da Água, todo mundo aí do Ecobio, né, pela participação e que vocês sigam firmes aqui na jornada e possam também compartilhar um pouco mais dessa experiência aqui, né, com a nossa comunidade e também possam, de repente, aprender com outras organizações para seguirem firme nesse caminho, né? Muito obrigada, tá? Por enquanto. Nós que agradecemos. E aí, queria aproveitar, gente, para chamar mais um caso aqui, que a gente vai falar um pouquinho também, então, saindo desse relacionamento com os financiadores, um pouquinho dessa experiência de governança. E nessa nossa experiência aqui da captação, do diagnóstico, a gente também viu uma força muito grande com o pessoal do Movimento Pró Criança, né? Em relação a isso, a governança, entenderam a importância disso, né? De sair de uma captação mais pontual, com algumas metas só por fonte, sem ter muitos responsáveis definidos, para de fato ter algo mais consistente, mais estratégico, mais estrutural, né? E aí eu queria saber também, Vini, temos representantes aqui do Movimento Pró Criança para Nossa, contar um pouquinho. pelo que eu vi, não falta, tem bastante gente. Queria ver se a Opa! Rosiângela, que foi com quem eu conversei, está presente. Estou aqui, Vini. Bom Opa, dia. Rose, tudo bem? Deixa eu Bom tirar. dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá aqui Obrigada. o time todinho. Nós montamos um grupo focal e está todo mundo aí aprendendo junto, compartilhando saberes, e é isso. A gente está muito feliz, né, por essa oportunidade e essa jornada de crescimento. Acho que a gente, a partir do momento que a gente vislumbra as oportunidades, né, acho que foi uma grande oportunidade. E é isso, a gente está aqui na torcida de que a gente possa, de fato, aprender muito, compartilhar esses saberes. E é isso, a gente está muito feliz, muito feliz. A gente agradece demais a presença de vocês aqui. E é uma honra, né, trazer esse espaço aqui, um pouquinho saber, né, de abrir para todo mundo aqui um pouquinho dessa experiência de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm inúmeras, mas focando aqui um pouquinho de governança, que para muitas organizações esse tema às vezes é um desafio, né, Rose? Ainda está numa fase mais inicial ou já tentou fazer alguns movimentos que nem sempre dá muito resultado. Mas vocês têm uma jornada belíssima aqui de mais de 30 anos de existência, mais, né, já estão aí com 1.500 beneficiários atendidos, lindo demais. E aí foi muito bom, né, ouvir no depoimento de vocês esse desafio do antes, né? De uma captação mais pontual, sem muitos responsáveis definidos, né? Esse relacionamento não tão consistente com o que a gente conversou aqui com o pessoal da Ecobio, mas vocês fizeram muitas mudanças. E aí eu queria te convidar, Rose, se você puder, ou alguém aí do Movimento Pro Criança, contar um pouquinho para quem está nos ouvindo aqui, o que que vocês mudaram, o que que de fato, como que vocês fizeram isso e quais são esses belíssimos resultados que vocês estão coletando aí nesses últimos momentos. Pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Acho que a partir do momento que a gente consegue entender que o time precisa ter essas habilidades e ter esses conhecimentos, a gente uniu, né? Acho que através da própria governança, através do próprio planejamento estratégico, faz com que a gente comece a entender que não pode mais utilizar da forma como a gente fazia, no sentido de todo mundo se unia, mas assim, quem eram as áreas específicas, como que a gente poderia ousar, né, esses conhecimentos. Então, assim, foi através dessa união dos saberes, né, de pessoas que também já tinham uma expertise. Engraçado, a ESG, né, a gente às vezes sempre fala que é questão mesmo dentro de uma empresa, nós somos uma ONG. Então, a gente teve que se conectar com esses saberes, né? É uma mudança que não é fácil, até porque
A área social, você sabe que é muito visceral, é aquela coisa de você estar ali, tá no meio, mas aí não. A gente precisa entrar na jornada, a gente precisa compreender o que é que a sociedade exige, quais são as metodologias de tudo. Então, assim, é muito interessante, né? Eu acho que nos 10, até o primeiro 15 anos, foi uma construção contínua também, né? Cada um no seu tempo, mas agora que a gente já está com 34, vai estar fazendo 33 anos, a gente percebe o quanto, porque foram mais de 50 mil beneficiários que a gente já conseguiu impactar, né? Transformar. E eu acho que é isso. E agora, com essa nova jornada, agora 2026, o quanto que esse aprendizado nos permite entender que a gente está no caminho correto, né? Esse acolhimento de saberes, esse pertencimento, essa jornada de busca. E eu acho que é isso, cada qual buscando dentro da sua área como é que pode fazer, e ao mesmo tempo entender que tudo é conectado, nada se faz separado, né? E principalmente lidando com jornada de vida, seres humanos, né? Eu acho que é isso, né, Vini? Muito Ajudei. legal, muito legal. E eu acho que é interessante destacar uma coisa que, quando eu estava montando o seu case, eu percebi que eu acho que é bem interessante para o pessoal captar, é em relação às metas, né? Acho que quando a gente começa a trabalhar com meta, fica tudo meio solto. Ah, eu quero captar muito para poder manter meu projeto. E conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo que quanto mais específico você for na sua meta, de forma que você consiga medir ela com qualidade e que ela esteja alinhada aos seus objetivos de fato de crescimento, mais fácil fica dela de fato poder ser alcançada, né? Então, se você define ali, né, trouxemos ali alguns exemplos. Ah, eu quero ter 1 milhão anual de captação recorrente. Eu quero fazer 10 novas parcerias. Quero ter 5 projetos aprovados. Dessa forma, você consegue rolar para trás, né? Então, fazer o trabalho reverso de entender, pô, para eu ter 10 parcerias, com quantas empresas eu tenho que entrar em contato, né? Para eu captar 1 milhão recorrente, considerando que cada doador recorrente doa R$ 1.000, quantos doadores recorrentes eu preciso ter? Acho que fica muito mais fácil de fazer esse trabalho de reflexão, de planejamento, com mais qualidade. Então, um bom planejamento, ele começa, sem dúvida nenhuma, com bons objetivos específicos, né? Então, metas que sejam objetivas e mensuráveis. Eu acho que foi um ponto que mais se destacou assim para mim. E como que vocês chegaram, Rose? Eu acho que só para talvez da minha parte fechar o seu case, como que vocês chegaram nessa conclusão de que era necessário fazer essa definição de metas mais objetivas e qual que foi a consequência disso na prática para vocês? Vini, mais uma vez, né? Quando a gente fala do terceiro setor, a gente fala muito nessa coisa pontual da ajuda, da conquista de uma mão, mas a gente sempre ficou percebendo que a gente ficava refém de alguns projetos, de algumas parcerias. Isso foi causando angústia, porque a partir do momento que você está melhorando o trabalho, que você está envolvendo uma jornada de profissionais, como é que você vai chegar para o teu time e dizer, ó, o projeto até 6 meses a gente tem como se manter, depois não tem mais. Então, a gente começou a perceber que não é dessa forma. Apesar de que a gente tem dois programas que é veiculado o pouco, mas esse pouco que é recorrente, que é a energia que é a água, né? Então, praticamente, a gente conseguiu fazer com que a sociedade civil se envolvesse com o projeto. Então, é algo muito mais próximo. Diz o seguinte, eu estou entrando na tua casa, estou te permitindo você conhecer e fazendo outras parcerias, porque dentro aqui da região metropolitana de Recife, nós temos diversas entidades ligadas à igreja que tem projetos que são comuns, né? Então, essa parceria a gente também permaneceu junto com essas entidades e fazendo com que todo mundo entendesse que era um ciclo, quais eram as faixas que a gente pegava, qual é a outra, então a gente sempre foi fazendo isso. À medida que o conhecimento empírico foi entrando mais, né, em cima do próprio ESG e trazendo, então a gente foi entendendo
que o conhecimento e a prática, de fato, em toda essa jornada da governança, do compliance, não dava para fazer sem muito objetivo. É mais ou menos isso. Então, fizemos. A gente está no processo, viu, Vini? A gente está no processo de adquirir mais fortaleza, mais conhecimento, mas é aquela história, todo mundo está no mesmo ciclo de conhecimento, na mesma vontade de impactar, né? E eu acho que é isso. É porque, olha, é tão Aham. engraçado, ouvir da gente é massa. Então, quando o Vini está falando, já acaba babando. Mas para a gente falar, chega a ser um pouco. Não que seja difícil, porque quando a gente faz, a gente não tem dificuldade em expressar. Mas Uhum. esse próprio reconhecimento, sabe? Uma das coisas que a gente até colocou no grupo é que esse impacto interno de reconhecimento é o que mais mobiliza, porque seja o porteiro, seja a cozinheira, seja a nutricionista, seja o educador social, se a gente entra nessa jornada compreendendo que cada um tem um comprometimento com a vida, uma transformação de impacto com a vida, é muito interessante. E eu acho engraçado, Total. estavam colocando aqui Pro Criança, nós somos uma ONG aqui de Recife, Pernambuco, ligada à igreja, a Arquidiocese de Recife e Olinda. É porque parece que em São Paulo tem um tal um pró-criança cardíaco, tem alguma coisa assim, mas nós não somos ligados a outra região, não. A região da gente é a região metropolitana do Recife, Pernambuco, é uma ONG que tem 33 anos. Muito Excelente. legal, Rose. Muito obrigado. Muito. Viu só, Vini? Que luxo, né? Temos aqui de trazer duas organizações incríveis para falar um pouquinho para vocês, gente, da experiência da caminhada, né, Rose? Também, assim, é como você falou, é um processo, né, de contar, de partilhar, e é um processo contínuo, né? Isso aqui é algo que vocês, né, conseguiram se movimentar, percorrer. Ainda provavelmente existem muitos desafios. Mas a nossa ideia aqui, pessoal, era justamente conectar um pouco de tudo que a gente estava, né, tentando trazer aqui para vocês desde o início, que é desse diagnóstico, né, de olhar para a organização onde vocês estão, o que, né, de repente ali o diagnóstico pode levantar de ações que vocês podem prioritariamente começar a se movimentar, né, Rose, para realmente começar a ver esses resultados. Tenho certeza que para vocês chegarem nesse momento aqui foi um processo, né, um atrás do outro, né, revendo ali papéis, responsabilidades, estratégias, e a gente sabe que qualquer movimento dentro da organização, independente do tempo de existência, é um desafio. Né? As mudanças não são fáceis, elas são contínuas, mas elas são possíveis. E é isso que a gente quer mostrar aqui hoje. E também com esses dois cases, tanto do Ecobio quanto do Movimento Pro Criança, é inspirar vocês, gente, que aqui a nossa comunidade tem muito ouro, né? Assim, só dessas trocas aqui a gente poder partilhar um pouquinho do que já aprendeu, também poder, né, ter alguns insights com aquilo que ainda precisa desenvolver dentro da organização, não tem preço e é isso que a gente quer beneficiar vocês. Então, só para vocês saberem, a gente está com quase aqui, ó, mais de 140 pessoas nessa sala. É muita gente, é muito conhecimento partilhado. Então, a gente não quer, né, deixar de dar um espaço para vocês para a gente de fato mergulhar nesse grupo incrível que está aqui, para a gente poder trocar um pouco, que a gente sabe que tempo não é uma coisa de sobra para as organizações, né? A gente já tem muita coisa para fazer, então a gente pensou que algo muito valioso que a gente poderia entregar para vocês hoje é justamente esse tempo de troca, né? Com essa correria que todo mundo tá. Às vezes a gente não tem esse tempo de entrar, de partilhar, de pegar um insight, né? Enfim, de poder realmente pensar em caminhos diferentes e numa inteligência mais coletiva, né, Vini? Então, a ideia aqui, pessoal, é aproveitar esse grupo incrível, tá? E a gente queria convidar vocês a ficarem aqui com a gente para a gente poder entrar em salas menores e aprofundar um pouquinho, né, dessa reflexão que a gente trouxe aqui com o pessoal da Ecobio e também com o pessoal do Movimento Pro Criança, que é a gente entrar nesses grupos e poder, num primeiro momento, se apresentar, e tem muita gente incrível aqui. Então a gente vai ficar,
né, nos primeiros minutos ali, a gente quer sugerir vocês de entrarem nesses grupos, poderem se apresentar em 2 minutinhos quem vocês são, qual é o maior desafio da captação de vocês hoje. Tenho certeza que o diagnóstico deve ter dado vários spoilers aí para vocês. O que que vocês já tentaram fazer, né, para que quem está nesse grupo possa ouvir, anotar também e pensar o que que pode contribuir para essa organização e também contar um pouquinho dos seus próprios desafios. Então, a gente vai gastar ali uns primeiros 15 minutos para vocês fazerem uma rodada de apresentação. E aí depois vocês poderem ter um tempo para discutir um pouquinho dessas soluções, trocarem caminhos, possibilidades, ferramentas que já funcionaram para vocês, o que não funcionaram, né? Assim, muito importante vocês entenderem que aqui é uma troca, né? Não existe, né, resposta errada e sim aqueles caminhos, aquelas tentativas que já deram certo ou que não deram certo, que vocês podem se ajudar para no final a gente fazer uma síntese aqui e vocês poderem trazer depois para nós, nesse grupo maior, quais foram os insights que vocês tiraram entre vocês, né? Que realmente brilhou o olho, que a Rose falou: Meu Deus, eu nunca tinha pensado naquilo e para mim serviu muito. Quero contar aqui e dividir com todo mundo, para todo mundo poder aprender junto aqui. Certo? Certo, Podemos? certo. Vini, quer trazer alguma coisa? Não, eu quero só sugerir, logo que entrar no grupo, para vocês definirem um guardião do tempo, né? Então, o tempo vai ser importante, é importante que todo mundo consiga falar, então é importante que alguém fique guardião para que a gente consiga seguir esse combinado dos tempos de apresentação, de troca de experiência, que consiga fazer um fechamento. É, Eu acho que ter esse equilíbrio, conseguir cada um ter o compromisso próprio de, poxa, eu vou falar de forma objetiva para o meu colega poder falar, mas também talvez ter uma pessoa que possa ali virar guardião desses combinados. E aí a gente também vai transitando entre as salas, são 24 salas que vão ser criadas, a gente vai criar salas de até seis pessoas. Então a gente vai transitando entre as salas, tem outras pessoas do time da água também que vão transitar e podem ajudar ali numa dificuldade, num desafio. Mas vamos lá, não quero mais tomar tempo das trocas, porque esse é o momento mais importante do dia. Vou criar, vai Vamos aparecer nessa. uma telinha e vocês clicam aí para entrar na sala, tá bom? Opa, pessoal, voltando. Estamos voltando aos poucos. Não, ainda não voltou, né? Tem 40 segundos ainda para fechar. O pessoal aproveita até o último segundo. Uhum. Estão vindo aos pouquinhos. Muito bom, povo. E aí, gente, foi bom? Foi boa a troca? Como é que foi? Excelente. Opa, que coisa boa de ouvir. Pois é. Alexandre, Oi, Rosângela, tudo Arro. bem? que coisa boa! Estou muito feliz. Ai, foi maravilhoso. Ah, é? Foi boa a troca então? Muito Opa, bom. Ah, coisa boa. que Que coisa bom. boa. Ótimo saber disso. Olha eu aqui, Alexandre. Ah, Conceição. Conceição. Ô, Conceição, agora tô te vendo. Tá tanta gente aqui, mas agora te vi. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Ai, que Tudo jóia. ótimo. Opa, Tem Olha, alguém retornando da sala aí. o pessoal, Ah, voltamos, né, o para pessoal sala. tá voltando aos poucos. Quem puder já ir mutando o microfone, só para não dar interferência aqui. Vamos Ótimo. Fica voltando. essa sala, gostei muito. Opa! Nossa, que coisa boa, gente. Coisa Foi boa. muito boa a nossa experiência também. Eu queria agradecer ao Alexandre Amorim e aproveitar e dar uma tietagem nele. A gente está precisando do seu curso lá de captação. ah, Opa! é, Vai que Augusto? Que bom. Ele tá ajudando? tá bastante. Ai, que Estamos bom. profissionalizando a coisa. Que bom, que ótimo. Olha que coisa linda. Que bom, gente. Turma Deixa toda aqui da água que fez. um Eu só, evento só... aqui. Ô, Vini, Oi, enquanto o Wilson. pessoal não volta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Foi comentado no meu grupo que foi enviado um e-mail sobre algumas formas diferenciadas de captação. Eu não recebi esse e-mail. Vamos falar sobre isso no final. Todos têm vão ter uma ótima surpresa aí ao final em relação ao acesso a um conteúdo exclusivo, excelente e gratuito. Olha, três coisas Bacana. ótimas, né?
Três palavras Legal. boas. Maravilha. Boa, Boa, pessoal. boa. Vini e Alexandre, cada vez mais nos surpreendendo. Eu já estou geladinha aqui, misericórdia. É. Boa, Que gente, legal. vamos começar que agora, assim, se a troca foi valiosa, a gente espera que esse momento feche bem, né? Eu acho que muitas coisas podem ter aberto, assim, possibilidades infinitas, experiências compartilhadas, né? Então, 24 salas, né? O Pedro falou ali, né? É um sucesso gigantesco, né? Muita gente aí reunida nesse encontro. Acho que superou as minhas expectativas. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz também que o pessoal compartilhou que a troca foi rica. E agora, né, sem muitas delongas, é o momento de, como vocês abriram bastante coisa, acho que é o momento de fechar, né? Vou me colocar o destaque aqui e também vou puxar o Amorim aqui em destaque. A gente tem uma presença muito especial aqui para fechar as coisas, né? Então, dar um direcionamento técnico e dar alguns caminhos, né, em cima do que foi discutido. Então, a ideia aqui, gente, é que... Não, primeiro, né, vou abrir para o Amorim se apresentar, falar um pouquinho de quem que ele é, também falar um pouquinho da Água, para quem não conhece ainda muito bem a nossa atuação, e aí a gente começa a dinâmica. Boa, Vini, obrigado, Vini, gente. Prazer caí de estar com novo. todo. Prazer estar com todos vocês aí, muito legal, né? Ver essa sala cheia aí, tava conversando com o Vini e com a Mari agora, muito bom. Gente, acho que sem muitas delongas aqui, né? Então, eu acho que tem aí uma história entre terceiro setor e atuando com essas áreas, né? Especialmente junto com empresas de responsabilidade social, ESG, sustentabilidade. Também já trabalhei com alguns projetos com o governo, emendas parlamentares, então tem um histórico aí de atuação nesse tema de captação de recursos, de parcerias, e a ideia é que a gente possa trocar um pouco, tá? Vou buscar contribuir, né? Acho que a gente sempre busca trocar, contribuir e aprender um pouquinho juntos, tá? Porque sempre é um aprendizado estar com vocês, né? Estar trocando. Então, obrigado desde já pela oportunidade. E acho que o nosso objetivo aqui, como Água, para vocês conhecerem, a Água existe há 5 anos, a gente vai comemorar 5 anos agora dia 17, e a gente busca trabalhar com soluções de impacto positivo para todos, né? Então sempre buscando integrar o que organizações sociais estão fazendo, empreendedores estão fazendo, negócios de impacto estão fazendo, grandes empresas, institutos e fundações estão fazendo. Então a gente hoje cria projetos e soluções que integram tudo isso. Sempre pensando em quê? Fortalecer cada uma dessas partes. Então essa é mais uma iniciativa que a gente tem para ajudar quem está fazendo acontecer, quem tem propósito, quem é uma organização social que está, né, no dia a dia fazendo acontecer, como que a gente pode ajudar com conhecimento, com ferramentas. Então depois acho que a gente pode até contar um pouco mais, mas hoje nós temos aí, já botamos um link no chat aí para vocês, uma revista que ela é entregue em todo o Brasil, impressa, gratuita, tá? Então nessa revista vocês têm reportagens sobre desde reforma tributária do terceiro setor, novas fontes de captação de recursos, dicas da captação de recursos, o que está acontecendo com a SG. Então acredito que muitos de vocês já assinem a revista, né? Mas quem não assina, ela é gratuita, recebe em casa ou no endereço que você colocar, né? E é um meio também que a gente busca fortalecer esse nosso setor, ajudar as pessoas a terem conteúdo, conhecimento. Temos cursos gratuitos no nosso site também, até alguém estava falando, acho que era o James, né, que está fazendo curso de captação também. Então, tem cursos, revista, tem muita coisa para ajudar a fortalecer cada vez mais esse nosso setor, tá bom? E esse é nosso grande objetivo aqui. Bom, sem mais delongas, gente, a gente queria ouvir um pouco vocês, tá? Então eu vou pedir para a gente organizar da seguinte forma, tá? Eu vou pedir para quem quiser trazer o que teve no grupo, trocas, dúvidas, ideias, né? Compartilhar exemplos. É só vir aqui no botãozinho que está aqui no Zoom chamado Reagir, tá? E ali que tem um coração, né? E se vocês clicarem ali dá para vocês levantarem a mão, tá?
Só antes de passar a bola para vocês, então quem for levantando a mão eu vou chamando na ordem, tá? Mas eu só vou pedir para vocês buscarem ser breves na colocação, porque é bastante gente, né? Então, se a gente se alongar nas colocações, a gente vai conseguir ouvir muito poucas pessoas, tá? Então, quem quiser trazer algum ponto aqui que discutiu no grupo, uma dúvida, tal, consegue só fazer isso, tá? Então, vai no reagir aqui e vai levantar a mão, tá? Então, eu até vou fazer aqui para dar o exemplo, para, né, como é que fica aqui na telinha, e aí vocês conseguem falar, tá? Só vou novamente reforçar, pedir para serem breves, vamos direto ao ponto para a gente poder ouvir o máximo de pontos de vista diferentes, e aí a gente consegue se compor e aprender todos mais ainda. Pode ser? Combinados? Vamos seguir assim? Então, vou puxar aqui, Marilene, se até quiser ligar a tua câmera, ter o vídeo aí a gente consegue ver você também, Marilene. Vai lá. E se não der para ligar o vídeo, tudo bem. Olá, bom dia. Já estou ligando aqui, que eu tá atualizando aqui o meu telefone. Sem problema. Foi um prazer, né, estar falando com vocês. Eu sou a Marilene Lima da FUNAFO, diretora executiva. E a gente tem um projeto aprovado já via lei de incentivo, né, pela Lei Rouanet. É um projeto com um valor grande, né, de 6 milhões. E a gente está foi aprovado em maio, né, é um projeto de artes cênicas, onde a gente quer trazer uma história sobre empreendedorismo negro para o teatro. E a gente tem muita dificuldade nessa captação do recurso, de encontrar, inclusive, profissionais. Então, eu cheguei um pouquinho atrasada aqui na aula, eu devo ter perdido alguma coisa, mas eu gostaria de saber sobre esse mercado, né? Se é assim mesmo, como o valor é grande, eu sei que deve ter um tempo para a gente conseguir fazer essa captação e saber onde que eu consigo encontrar esses profissionais para ajudar a gente nesse processo. Obrigada, viu? Excelente, excelente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotando aqui as colocações de vocês e daí a gente tenta integrar até um pouco mais aí. Então, vou anotar aqui, tá, Marilene? Depois a gente tenta, ouvimos até o Augusto e daí a gente tenta bater um papo geral aí sobre todos os pontos. Vamos lá, Ângelo. Oi, gente. Então, na sala que eu estava eu, Cibele, Elisângela aí com 2 pessoas, me perdoe, eu não lembro o nome das 2 pessoas que estavam com ela, James, Sol e Cássio. Então, a gente fez uma rodada de ver o que cada um estava fazendo para captar recursos, né? Muitas dores saíram, mas tem gente com um nível bem elevado e bom. Então, a gente viu que tem gente captando através de editais, como o James mesmo. Então, certamente para isso ele deve estar com o compliance dele bem organizado, né? Ele trouxe a importância e a necessidade de a gente ter algo que independa de captação de recursos, aliás, de editais e governo, esse tipo de coisa, né? Que a gente tivesse, eu entendi que seria um negócio social para manter de fato as instituições. Aí o pessoal falou, tinha gente que vende pizza em algum momento, etc. E doadores recorrentes. A Camila tem uma experiência muito bacana lá na Criança Feliz, lá em Caxias do Sul, uma experiência muito bacana. Ela tem 300 doadores recorrentes e ela trabalha muito, digamos que o pós-venda, né? Doou, ela está sempre ninando os doadores, mantendo um relacionamento muito próximo, prestando conta, agradando, atraindo. Aí a gente percebe que atrair um doador recorrente é bem complicado e manter ainda mais, né? Então, ficou isso aí lá também. Bazares que o pessoal faz. Foi muito enfatizada essa questão do relacionamento. E eu trouxe para o pessoal uma mudança de estratégia aqui que a CCB está usando. Nós participamos de diversas redes de ONGs e a gente entende que é importante estar dentro dessas redes para manter essa relação, para saber o que está acontecendo no mundo do terceiro setor. Mas que muita da rede que eu participo, nós estamos lá um pedindo aos outros. Né? E a gente, às vezes, não tem nem para a gente mesmo, então isso complica. E aí, o que a CCB está fazendo? Nós estamos mudando a nossa estratégia, nós estamos tentando entrar em espaços onde o empresariado está. Isso faz parte do nosso planejamento de 2026. Um dos nossos pontos do planejamento é esse. E o que ele está fazendo? Um grupo de empresários aqui em Recife que nós estamos participando é o BNI.
Assim, Elisângela também falou que já participou lá no Rio Grande do Sul. A Elisângela, só não lembro de onde ela é. Mas ela disse que também participou. Né? Aqui hoje eu só tenho 9 doadores recorrentes, mas estamos trabalhando para ampliar isso, criando algumas estratégias. Legal. E no grupo foi basicamente essa discussão, né? Cada um trouxe um pouco do que estava fazendo, as suas dores e o que vinha acertando, as estratégias mudando para tentar avançar nisso. Excelente, tá bom. Obrigado, Ângelo. Anotei aqui os pontos que você trouxe aí. Bom demais. Depois a gente vamos dar uma percorrida nisso. Obrigado, viu? Rosana, tudo bem, Rosana? Quanto tempo? Aí, abri aqui. Boa. Tudo bem? Quanto tempo Como é que você mesmo? tá? Bom te ver. Somos vizinhos aqui para a turma saber, né? Somos. Isso mesmo. Então, assim, Que nosso legal. grupo, a gente estava em 4 pessoas, né? Bem Tá. diverso. Uma instituição praticamente toda voluntariada, né? Em relação a futebol. A outra, muito mais da área pública, com recursos do poder público, né? E a Vânia, que é de Recife também, ela tem muito mais assim a área de assistência social, de precisar mesmo que é uma instituição menor que ela está iniciando, né, e querendo ter conhecimento mais sobre captação de recurso para poder alavancar a instituição dela, né? E a minha é um centro de ecoterapia, né, para crianças especiais aqui em São José dos Pinhais, em Curitiba. E aí foi muito de eu e a Pestalozzi, né, colocar muito o que a gente faz em captação de recursos, as experiências que a gente tem para as 2 organizações que estavam junto com a gente, né? Então, a minha, por exemplo, a gente está em uma área agora de ter conselho consultivo, então aí já é um outro caminho, né, da organização. Então, a gente tem um conselho grande, já são 13 pessoas com conselho, diretoria e comitês, e aí toda essa experiência, né, que a gente traz dentro desses conselhos é gigantesca. Assim, eu digo que é uma universidade, assim, de tudo, de processos, de tudo que a gente precisa implementar dentro de uma organização. E o ESG, ali é puro ESG mesmo, em foco em área de governança, que a gente aprende muito. E tudo isso para nós veio através do Celint, que é tipo um IBGC aqui no Brasil, né? Então, a gente ganhou pro bono, todos os nossos conselheiros são pro bono, e são de várias áreas, são executivos grandes de várias áreas que trazem recurso para dentro da organização também. A gente trabalha muito com leis de lucro real, parcerias com universidades, né? Bazar da Receita Federal também a gente consegue. Então, é um pouco desse caminhar. E aí, a Neire trouxe com a Pestalozzi um pouco mais da área pública, que ela atua através de editais, né? E parcerias com prefeitura, convênio e tudo mais. E o Alberto trouxe a parte de voluntariado, bem forte o voluntariado dele, bem grande. Então foi uma junção assim de muita coisa ao mesmo tempo, assim. Então foi uma troca mesmo de experiência e de saber como é que a gente pode estar também contribuindo junto com eles, né? Nessa arrecadação de fundos aí para as organizações deles também, com a experiência que a gente tem, por mais ser mais velhinho, né? Eu digo ali, né? Que legal, Rosana. Nossa, primeiro bom te ver mais uma vez. Obrigado pelos pontos. Eu acho que eu vou aproveitar até aqui, pessoal. Teve tanta coisa que foi trazida. Eu acho que é legal comentar alguns pontos até para a gente fazer uma discussão aqui que acho que pode ser bacana, tá? Então, eu anotei aqui, né, um pouco do que tanto a Marilene, o Ângelo e a Rosana trouxeram, tá? E colocar aqui algumas coisinhas, tá? Então, acho que tem um primeiro aspecto que é legal de falar, que é sobre dependência e foco. Tá? Então, a Rosana até falou assim, tem uma organização que trabalha muito com o poder público, quase praticamente só poder público. Aí, quando a gente olha aqui, o Ângelo trouxe, poxa, tem um modelo próprio de captação de recursos, tem um modelo de autossustentação, né? Até alguns falam sobre como criar um negócio de impacto dentro da organização, que é uma coisa que a gente, né, trabalha até em alguns cursos, aí no curso de captação inteligente também. Sobre dependência, pessoal, tem um equilíbrio entre o que você faz bem e fazer um monte de coisa que você não faz bem feito, né?
Então, assim, você pode começar falando assim, poxa, eu vou começar captando fazendo eventos, porque meus eventos são muito bons, né? Opa, está vazando um som aqui. Porque meus eventos são muito bons. E você começa fazendo evento. E geralmente, do 0 a 1, vamos dizer assim, o primeiro passo que a gente dá, a gente começa fazendo uma coisa bem feita. Então imagina quem aqui não capta recursos praticamente, ou capta muito pouco. Geralmente, para dar esse primeiro passo, é fazer uma coisa bem feita. Tá? Porque senão a gente quase não tem pessoas, é só voluntário, é aquela coisa. Aí tenta fazer 3 coisas ao mesmo tempo, a chance de fazer 3 coisas mal feitas, entre aspas, aqui, é muito grande, porque você não tem time, você não tem recursos, você não tem, né? Então começar fazendo uma coisa bem feita. A hora que essa uma coisa começa a gerar uma estrutura, aí a gente pensa em diversificar, tá? E diversificar, gente, tem um segredinho aqui, que é o seguinte, isso eu tenho visitado várias instituições esse último mês aí, e esse próximo agora também, e é comum eu repetir isso, então vou trazer aqui porque eu acho que pode ser relevante. Como que a gente diversifica? O Ângelo falou que teve uma pessoa ali no grupo dele que falou do modelo de doação recorrente, né? Falou assim, tem uma base de 300, se eu não me engano, né, Ângelo? E aí vai sendo recorrente. O que é interessante, pessoal? Vocês acham que é mais fácil trazer novos doadores ou fazer quem já doa doar mais? Então, não vou abrir aqui para discussão, mas assim, geralmente, se eu tenho um evento que eu trago 300 pessoas, vamos colocar assim, ou 100 pessoas, não importa, o que é o mais fácil? Se eu já trago essas pessoas para dentro da minha casa, elas entraram na cozinha de casa, vamos dizer que o evento seja a cozinha de casa. É mais fácil trazê-la para a sala. Ou seja, olha, você já veio no nosso evento, conheceu a nossa instituição, está aqui uma fichinha de doação para você. A partir de 50, 30, não importa, tá? Daí você vai ver o público que você tem, mas a partir de X reais por mês você pode fazer uma doação recorrente para nós. Dos 100 que foram, 30% vai assinar a fichinha de doação. Mas vejam, eles já estão na cozinha de casa. É mais fácil trazer para dentro do que eu começar uma campanha de doação do 0 buscando outras pessoas aleatórias. Tá? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto muito. Assim, às vezes as instituições falam de diversificação para públicos muito diferentes, né? O que é bom, claro. Mas tem uma coisa que é mais fácil, que é como eu diversifico meus tipos de captação com o mesmo público que eu tenho. Tá fazendo sentido isso, gente? Tá. Porque assim, volto a dizer, se eu tenho lá, minha frente mais fortes é os eventos. E olha, eu faço 4 eventos por ano, nesses eventos. Melhor é tentar conseguir minha frente de doação recorrente com essas 1000 pessoas. Né? Claro, muitos vão dizer, não, eu já apoio nos eventos, não vou fazer mais. Ou vão dizer que eu abro um bazar. Eu chamo para o bazar essas mesmas 1000 pessoas. E aqui tem uma coisa que é fundamental, pessoal, que eu tenho visto bastante falha em instituições, falha aspas aqui, né? Mas possibilidade de melhorar, vamos colocar assim, captar nome, e-mail, telefone, endereço e por que ela doa para a instituição. Tá? Numa segunda vez, eu já tenho aqueles dados, eu vou pegar outros dados. E o que eu faço com esses dados? Eu consigo conhecer ela. E conhecendo ela, eu posso mandar o e-mail marketing, eu posso fazer uma outra ação de relacionamento, posso fazer um WhatsApp de prestação de contas. E aí, quem estava falando do relacionamento era o Ângelo, né? Que alguém do grupo falou. E aí eu me relaciono. E quanto mais eu me relaciono, mais eu consigo captar daquela mesma pessoa ou empresa, ou seja o que for. Tá? Então, sobre esse aspecto aqui de dependência e relacionamento, recapitulando, queria trazer esses pontos aqui, gente. Cuidado para não abrir demais o leque, porque cada tipo de captação requer uma expertise. Eu, vou dar meu exemplo, eu não sei captar muito bem com um vereador, já fui lá na assembleia, tal, assessor, mas não é minha área, não é meu, sabe?
E aí pode ser que a Rosângela vai muito bem na captação com vereadores. A Rosana vai muito bem com empresas. O Luiz vai muito bem nos eventos. É difícil uma pessoa ter todas essas expertises e uma instituição ter todas essas expertises. Então, assim, o que a gente faz bem? Poxa, a gente vai muito bem na pessoa física. Cara, aproveita, sabe? Vai no evento, faz o bazar, faz a doação recorrente. Claro, pode chegar uma hora que acontece algo que, como a gente chama, que você estressa a sua base, ou seja, você fica tão em cima que a pessoa, meu Deus, sai daqui que eu não aguento mais ver você. Mas geralmente esse limite está mais distante, tá? Eu tenho visto muitas vezes que as instituições fazem captações dispersas, tá? Então buscar sempre somar, buscar o que a gente chama de sobreposição, porque é difícil a gente ser bom em todas as frentes, sabe? Então, instituições muito grandes fazem isso, tá? Então não estou dizendo que é impossível. Vocês vão ter instituições que têm todos os tipos de captação, instituições muito estruturadas. Mas se a gente está um pouquinho mais no começo, vamos entender do público que a gente se relaciona. Acho que esse é um primeiro grande ponto, sabe? E volto a dizer, dados é fundamental para isso. Pode ser uma planilha de Excel, pode ser um CRM que você assina por 100, 150 reais por mês, que não é caro. Pode ser N alternativas, tá? Mas cuidem dos dados e pensem em como usar o conhecimento que você já tem, sabe? Não disparar 40 frentes diferentes, tá? Então, usar aquele conhecimento que já tem. E aqui, eu acho que algo muito importante que eu quero ressaltar aqui, que a Rosana trouxe, né, Rosana? Questão do conselho, pessoal. Na minha trajetória, eu conto isso bastante, assim, mas há 12 anos atrás eu tive a oportunidade de criar um conselho na instituição que eu fui um dos fundadores, que é a CID. Gente, conselho é uma virada de chave. Dá trabalho, né, Rosana, você estava falando que são 13 pessoas, eu imagino como é que deve ser para 13, os que eu trabalhei nunca foram tão grandes, mas conselho, a gente traz pessoas que podem nos ajudar. E aonde a gente vai encontrar essas pessoas? Pessoal, não é difícil. Aí eu quero juntar com um outro ponto que o Ângelo trouxe. O Ângelo falou que está frequentando o BNI, né? BNI é um clube de negócios. Tem outros, inúmeros por aí, tá? E que a maioria, eu diria que todas as organizações sociais conseguem talvez entrar gratuitamente nesses clubes, né? E ali, gente, vocês vão falar assim, puxa, vão olhar para dentro e vão falar, caramba, eu não sou bom de finanças, eu tenho um problema que a minha parte financeira não é boa. É ali, você vai ver quem que é bom em finanças, um contador, alguém, puxa, conversou com esse contador gostou de vocês, ele pode começar a ser conselheiro. Daqui a pouco você fala assim, quem que você tem na tua rede, senhor contador, de grandes empresas? Ah, tem uma empresa alemã, tem uma empresa tal. Será que eu poderia conversar com eles, ou você poderia conversar com eles sobre a nossa instituição para ver se eles querem ser parte do conselho? Aí, de repente, essa empresa alemã, que seja tal, começa a fazer doações, patrocinar eventos. E aí a gente entra no que nós estávamos falando até aqui. Então, só dizer que assim, essa coisa de... Olha aí, ó, o Ângelo reforçando que a Rosana estava dando, né? Essa coisa de você circular em outros espaços é muito legal. E tem um ponto, gente, que é a questão do conselho. A gente não está pedindo dinheiro, a gente está pedindo conhecimento, né? E é muito mais atrativo. Pensem assim, vocês ou nós, a gente não sente prazer em compartilhar o que a gente sabe, né? Vou dar um exemplo aqui agora, tá? Acabei de viver essa situação. Tô com meu avô meio doente e tava lá com ele agora pela manhã. Sentei com ele, né? Ele deitadinho e tal, sentei com ele. E ele começou a contar as histórias da vida dele. Tem 93 anos, né? Começou a contar as histórias da vida dele. Quem que não gosta de compartilhar suas histórias, seu conhecimento, sua vivência, né? Pode ser profissional ou não, né? Mas as pessoas querem compartilhar, gente. Todos nós gostamos disso, né? Não foi rico estar nas salas, um ouvindo o outro, compartilhando. É rico ouvir, é rico falar, não é? Então, as pessoas gostam de compartilhar. E ao longo dessa trajetória, como eu estava falando que eu tive, poxa, quando a gente criou o nosso conselho, nós trouxemos, como a Rosana falou, pessoas incríveis, incríveis assim, sabe? Se eu tivesse chego para ela falando assim, faz uma doação para mim, provavelmente ela não ia fazer.
Mas, cara, você tem tempo de uma vez a cada 3 meses a gente se reunir para eu contar como que está indo a instituição e você trazer ideias? E aí, pessoal, a gente conhece mundos que a gente não conhece. Sabe, o que a Rosana falou do ESG, né? Talvez a Rosana, vou presumir aqui, tá, Rosana? Faz tempo que a gente não conversa, mas talvez a Rosana não seja uma especialista em ESG, mas ali no conselho dela tem um. E essa pessoa vai passar tanta informação, daqui a pouco a Rosana vai ser até uma especialista em ESG, porque ela vai aprender. Então a gente conhece o mundo do ESG, conhece o mundo dos convênios públicos, das emendas parlamentares, e aí a gente pode ir chamando pessoas e conhecendo novos mundos. E a hora que a gente conhece novos mundos, a gente destrava recursos, pessoal, sabe? Então, eu tô trazendo aqui em cima de alguns elementos, né, trazidos pelo Ângelo, pela Marilene e pela Rosana, que acho que são importantes, assim, da gente pensar na captação, sabe? Então, criar conselhos, não diversificar demais, saber até onde a gente consegue diversificar, trabalhar com o mesmo público. Se eu sou bom em pessoa física, continua em pessoa física, investe mais em pessoa física, sabe? Uma coisa que vocês olharem para as empresas, elas têm é algo que a gente valoriza muito chamado foco, né? Você não vê uma empresa que constrói ponte e produzir sabão em pó, né? Ela constrói ponte, né? E ela é boa em construir ponte. Provavelmente ela vai ser, se ela é grande, ela é uma das melhores em construir ponte, sabe? Então, pensem nisso. É bom diversificar? É. Mas diversificar demais é falta de foco, tá? E aí, dados para a gente conhecer o nosso público e poder captar cada vez mais deste público. Bom, falei bastante. Deixa eu passar um pouquinho para a Rosângela e para o Augusto, e daí eu pego de volta e a gente vai encerrando, tá bom? Espero que esteja contribuindo. Se não tiver também, por favor, levantem a mão e tragam aí os pontos. Eu quis profissionalizar a captação. Foi aí que a gente buscou, né, o seu treinamento e tal. E eu queria entender um pouquinho mais. A gente está contratando uma pessoa para cuidar da captação, né, visitar empresas, porque a gente tem um projeto aprovado no CMDCA para a reforma da nossa cozinha. A gente quer fazer uma cozinha industrial e futuramente dar oficinas, né, profissionalizantes, também para os pais, as crianças, familiares e tal. Então, ampliar um pouquinho mais o projeto. Eu queria saber assim, se nós temos algumas estratégias, né, para abordar o lucro real, porque nós temos 1% do imposto, né, devido, e o CMDCA da nossa cidade ele vai reter 15%. Então, quer dizer, é um funil bem estreito, né? Nós temos 2 anos para captar, acabou de ser aprovado agora 2 milhões. Então, nós temos aí um tempo curto, né, e um valor alto para captar. Então, eu preciso atrás de estratégia e um time mais profissional para fazer o corpo a corpo, né? E também, conversando com um contador aqui da região, ele falou que está muito em crescimento o ESG, que eu assim, como sou da área de saúde, eu não tenho essa familiaridade com o terceiro setor, mas estou gostando muito de estudar e me aprofundar mais na área. Também queria algumas indicações, Alexandre, se você pudesse nos passar. Ótimo, vamos lá. Então, acho que aqui alguns pontos, tá? Então, assim, dentro das empresas de lucro real, você tem um leque muito grande. Então, a empresa de lucro real, geralmente ali com, obrigatoriamente, acho que é 96 milhões, né? Mas se passar de 30, 50, as empresas já começam a optar pelo lucro real, porque ele começa a ser melhor que o presumido, tá? Só que vai de empresas que têm uma receita anual de 30 milhões, 50 milhões, até empresas que têm receitas de 50 bilhões, né? E aí o que vai acontecer? As mais famosas, o que é mais famosa? Vale, Ambev, né? Essas grandes empresas que todo mundo conhece, Coca-Cola, bancos e etc., são os mais procurados, né? Então, geralmente, até essas empresas elas abrem um edital, recebem milhares de proponentes e às vezes elas até chegam a contratar outras empresas para fazerem essa seleção, entendeu? Então, elas recebem milhares de proponentes e vão escolher lá vários, porque eles têm centenas de milhões de reais para doar em 1%, né? Então, em resumo, né, tem essa camada que tem muito, mas tem muita concorrência. E aqui, você tem às vezes uma camada que tem menos, então as quantidades de doações são menores, vai ser 100 mil, 50 mil, 150 mil,
mas às vezes elas são menos acessadas. Quem são essas? São as empresas que talvez não são as mais desconhecidas, né? Mas que elas talvez tenham uma outra ligação com você. E aqui eu quero dar uma ênfase num ponto importante. O ESG, né, agora eu vou abrir um parênteses aqui que tem tudo a ver, tá, Augusto? O ESG, ele vai orientar a empresa a fazer coisas que ajudem a sociedade, mas ajudem ela também. Então o ESG, ele não vai dizer para uma empresa que cidade está Rio Claro, né, Augusto? Isso. Então ele não vai dizer que uma empresa lá de, eu estou olhando para um mapa aqui do lado, né, mas lá de Vitória da Conquista, na Bahia, tem que ajudar uma instituição de Rio Claro. Porque se essa empresa de Vitória da Conquista, o que ela tem a ver com Rio Claro? Provavelmente nada, né? Então, aqui você tem uma oportunidade, por exemplo, Rio Claro, que é uma cidade bem desenvolvida, interior de São Paulo aqui, você tem várias empresas que não são essas mais conhecidas do Brasil, mas que estão na mesma cidade que você atende o público que talvez essas empresas seja filho dos funcionários dessas empresas, ou está num raio de 2 quilômetros dessa empresa. Então, o que a gente vai falar na abordagem com empresas? Aqui eu estou sendo bem sucinto, mas assim, vou criar uma imagem, tá? Que eu gosto de imagens que ajudam. Entre você, Augusto, e a empresa tem um precipício. A cada ponto de conexão é uma tábua que você coloca para atravessar esse precipício, tá? Então assim, se você chega numa empresa que produz feijão aí e que está perto de você, você chega para ela e fala assim, olha, eu estou atuando no mesmo território que você. É uma tábua que você colocou. Aí você estuda que aquela empresa investe na educação X ou na saúde XYZ, que é exatamente o que você faz. Você fala, olha, eu vi que no ano passado e retrasado você apoiou instituições muito similares à nossa. É uma segunda tábua que você coloca. Tá? E aqui você pode ir, quanto mais você pesquisar sobre as empresas, mais tábuas você coloca que tenham sinergia com a empresa e te aproxima. Até a hora que você vai ter umas 4 tábuas ali, você consegue atravessar aquele precipício sem problema nenhum. Entendeu? Então aqui, Augusto, qual é o ponto? Gerar conexões com essa empresa. Mesmo sendo um projeto de renúncia fiscal. 2 milhões não é um valor tão alto, é alto, mas não é tanto. Tá? E aqui, Marilene, estou respondendo acho que a tua pergunta aqui junto. Tá? Ele falou de Funcad, mas serve para Rouanet, serve para qualquer uma aqui. Tá? Então, é importante criar essa conexão, tá, com a empresa. Você pode submeter ao edital do Itaú? Pode, claro que pode. Ao do Banco do Brasil? Pode. Ao da Caixa, ao do BTG, ao da... onde for, Vale, Ambev, a empresa que for, claro que pode. Né? Não tem problema nenhum, mas esses é concorrência total. Assim. E eles vão olhar para você e falar assim, puxa, Rio Claro, tem alguma coisa a ver comigo? Não tem. Ou talvez tenha, né? E aí ele fala, puxa, Rio Claro é a área que eu atuo e tal. Então, aqui o que eu quero dizer assim, apostem na onde tem muita concorrência. Mande o edital, manda o projeto, tem que mandar. Mas assim, a abordagem corpo a corpo, ela é muito mais fácil numa empresa que fatura 200 milhões, que está aí na tua cidade, que não tem ninguém abordando e que talvez ela nem saiba como que trabalha a renúncia fiscal. Aí você vai pegar o teu contador, vai plugar com o financeiro dela, vai ensinar, e às vezes a empresa tem, sei lá, 1 milhão de 1%, ela dá tudo para você, sabe? Então, vale nos grandes? Vale, mas vale nos da tua cidade também, vale no do teu território, e acima de tudo, gente, vale conhecer quem você está abordando. Tem empresas que vão estar no site, no edital escrito, só apoiamos Norte e Nordeste. Tem empresa que vai falar, só apoiamos instituições que tenham todos esses requisitos, instituições gigantescas. Ou só apoiamos instituições nas cidades tal. Né? Então, entenda o lado da empresa para você poder abordá-la da maneira certa. Tá? ESG não significa que as empresas viraram boazinhas. Tá? Inclusive, Augusto, depois, se quiser, manda ali no WhatsApp para a gente manda para quem quiser também. Nós temos algumas edições da revista só sobre ESG. A penúltima, a última, a mais recente aqui, foi só sobre isso. A gente tem revista só sobre captação,
20 anos do SG. Se quem quiser, manda para nós aqui, ó, a Maura já está pedindo, a gente anota. A gente faz um pacotinho das duas de SG e uma de captação e manda para vocês. Tem uma reportagem maravilhosa, tem online também, quem quiser, né? A gente pode mandar online para todo mundo, vocês acessam, porque ali tem muito conteúdo sobre isso, sabe? Muito conteúdo mesmo, sabe? Então tem, né? Eu estou resumindo aqui em poucas palavras, lá tem muitas palavras sobre isso, ouvindo empresas, ouvindo vários atores, tá? Então, legal, Augusto, acho que é isso. Legal. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, eu sinto dizer aqui que o nosso tempo chega ao fim e a gente não queria deixar ninguém sem resposta, né, Vini? Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Quem tinha pergunta a gente não conseguiu responder, Vini, funciona mandar naquele WhatsApp ali teu que você conversa com o pessoal e eu respondo por áudio? Dá certo? Vou dar uma outra proposição aqui, Manda junto com o bala. Fesh, tá? Maravilha. Mari, se você tiver aí, consegue subir? Só porque minha internet está bem instável hoje. E aí eu direciono fecha para a gente não fechar muito depois do que foi combinado. Mari tá aí. A gente vai mais o quê? Uns 10 Estou aqui, minutinhos, estou né? Só sabendo. para alinhar com todo mundo. Mais uns Vamos mais 10 minutinhos? 10 Cinco minutinhos. minutos. 5 minutos, Então tá, tá? então 5 minutos a gente encerra aqui, e daí acho que também nessa linha que eu tava falando, né, Vini, vai ter várias coisas que a gente Isso, pode ajudar aqui. isso. É, fechar aqui, eu vou falar várias coisas condensadas em 5 minutos, mas só para tranquilizar vocês. A gente vai mandar todos os links para vocês poderem acessar com calma, ver tudo com calma, mas queria apresentar algumas possibilidades a partir daqui, né? Então, o que que eu faço a partir de tudo que eu vi aqui, né? Eu acho que, primeiro ponto, reforçando, né? O Amorim falou, é importante saber o que que você faz bem. E, além disso, entender também quais pontos você pode melhorar. E, para isso, diagnóstico. Quem já fez? Gente, pega esse diagnóstico, olha com atenção, qual que é o seu ponto forte, investe nesse ponto forte, olha qual que é o seu ponto fraco também. É importante para você solucionar seu desafio, você entender com profundidade qual é o seu desafio. Então, diagnóstico é, eu acho que, principal chamada, depois a gente vai mandar o link novamente para vocês. Então, para vocês poderem fazer essa autoanálise do momento de vocês. Segundo ponto, Mari, se você puder passar, é, a gente criou aqui uma caixa de ferramenta que aborda diferentes frentes da captação, né? Então, a gente vai ter desde um modelo de planejamento, uma planilha de meta, vai ter um local para vocês preencherem as metas, uma lista para vocês preencherem todos os potenciais financiadores, tudo isso dentro de uma mesma planilha, né? A ideia é criar, de fato, uma caixa de ferramentas que vai ser a base para vocês planejarem e acompanharem a captação de vocês, né? Então, o QR Code está aqui na tela, depois a gente vai mandar o link também para vocês acessarem essa ferramenta. E é super importante que vocês falem para a gente o que vocês acharam da ferramenta, que é uma ferramenta nova que a gente criou, e a gente quer que seja útil e que faça sentido para as organizações que fazem parte aqui. Vocês acessam o link, baixam, porque vai estar somente como leitura, baixam, e aí vocês podem acessar tanto no Excel, quanto subindo no Drive, depois e acessando com planilha. Se alguém tiver desafio para acessar, pode entrar em contato com a gente. Além disso, pode passar, Mari? Pode passar de novo. Esse foi só o início. A gente tem. Pode voltar um, Mari. Esse é só o início. A gente convidou vocês para esse momento de troca e, e essa troca faz parte de uma comunidade que alguns de vocês fazem parte e alguns não. E é a comunidade do Captação Inteligente, que é o nosso programa gratuito, online, 100% gravado, que vocês vão poder acessar mais de 20 horas de
de conteúdo, desde aulas, entrevistas, ferramentas complementares das que a gente viu aqui. O professor é o Amorim, então vocês sentiram aí falta de alguma coisa, queriam ouvir mais, essa é a oportunidade, acessar o programa. E para além do programa, a gente tem uma comunidade, um grupo no WhatsApp, que é um grupo de trocas, né? Então, essa troca que começou aqui não precisa acabar aqui. Ela continua no nosso grupo de WhatsApp. Então, lá vocês vão poder se ajudar e também trago a proposição para, talvez, se vocês tiverem uma dúvida que não conseguiu acessar nada, compartilhar lá no grupo. Dessa forma, tanto quem está no grupo pode dar suporte, quanto também o Amorim pode ali dar atenção ao pessoal que teve a dúvida e mandar a resposta ali no grupo mesmo, e aí a resposta fica para todo mundo e já contribui para todos. Fechou? Então, também escaneia o QR Code, você se aprofunda no que a gente viu aqui e participa dessa comunidade que é viva e super rica de trocas. Quer falar alguma coisa, Marinho? Não. Boa. Só depois me despeço. E aí, para fechar, gente, queria pedir para vocês que, ao acabar esse encontro, antes de partir para as coisas que vocês têm aí para o dia de vocês, avaliem esse encontro, né? Escaneiem também esse QR Code. Depois a gente vai mandar tudo no grupo do Captação Inteligente. Então, se você só acessar ali o Captação Inteligente e acessar o grupo, você já vai ter acesso a todos esses links posteriormente. Mas pedimos que vocês façam essa avaliação, nos ajude a entender o que deu certo, o que não deu certo, o que foi um ponto positivo desse encontro, o que não foi, para a gente construir encontros cada vez mais alinhados às expectativas de vocês. A ideia é que a gente tenha esses encontros recorrentes, bimestralmente, para que a gente possa se ver de novo, né? Então, quem não conseguiu participar 100% vai ter novas oportunidades e a gente convida vocês para, de qualquer forma que for, baixando o diagnóstico, acessando a revista, acessando o nosso programa de captação de recursos, que vocês sigam com a gente, né? Que vocês sigam com a gente, participando, mantendo essa comunidade ativa e viva. É isso, gente. Da minha parte, eu fecho e passo a palavra para o Amorim e para a Mari também fazer o fecha, agradecimentos finais e encerrarmos aqui com chave de ouro. Gente, muito obrigado. Então, sem mais delongas aqui, acho que o Vini falou tudo, tá? A nossa intenção aqui é ajudar vocês com trocas, com conhecimento, né? Conseguir fortalecer esse nosso setor cada vez mais, manter atualizado. Então, como o Vini falou, tem essa comunidade do Captação Inteligente. Lá a gente sempre vai mandando também a revista, né? A gente vai mandar depois para vocês os links dessas 3 edições de captação e ESG que a gente falou. Vamos também compartilhar o curso de captação, o diagnóstico de captação. Então, ou seja, é um enxoval inteiro que a gente está preparando, fazendo, construindo para vocês cada vez mais poderem, né, melhorar e desenvolver a captação de vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelos trocos, pelos aprendizados que vocês trouxeram e vamos junto, contem com a Água sempre, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, pela interação. Continuem conectados com a gente, tá? Boa semana para todo mundo.